podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal. Olá, servidor. Olá, servidora. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast sobre comunicação interpessoal do Ministério Público Federal. O tema de hoje, a linguagem do chacal e a linguagem da girafa. Me conta, na sua comunicação, no seu dia a dia, você acredita que tem utilizado com mais frequência a linguagem do chacal? Sabe, aquele tipo de linguagem que julga, que avalia e rotula o comportamento das pessoas e por isso empobrece os relacionamentos. Ou você tem utilizado com mais frequência, de forma hábil, a linguagem da girafa, uma linguagem que conecta com os sentimentos e as necessidades das pessoas e com isso enriquece os relacionamentos. Bora conversar um pouquinho sobre isso? Eu sou Flávio Hiramini, sou coach, servidor público federal lotado na unidade do Ministério Público Federal em Recife. Convido você a refletir comigo sobre o enorme impacto que a nossa linguagem do dia a dia traz na qualidade da nossa comunicação e, como resultado também, tem o poder de enriquecer ou de empobrecer os relacionamentos. E olha, para falar a verdade, a gente está muito mais habituado, alfabetizado mesmo, para utilizar no nosso dia a dia uma linguagem que julga, que rotula, que compara o comportamento das outras pessoas, do que uma linguagem que se conecta de forma empática, compassiva, com os sentimentos e as necessidades delas. Não é verdade? Você concorda comigo? Habitualmente a gente fala frases do tipo: olha, filho, deixe de ser preguiçoso e vai estudar. Você gosta de ver a casa bagunçada, né? Ou então a gente fala frases para classificar o comportamento das pessoas, dizendo: olha, você é muito distraído, olha, você é muito ciumenta, você que é muito mandão, você gosta de fazer as pessoas sofrer, você quer ser o dono da verdade. Ou quando alguém fala de alguma dor, a gente, claro, quer passar algum conselho, mas a gente fala assim: olha, deixe de drama, que o problema também não é tão grande assim. E com tudo isso, a gente vai ferindo os sentimentos das pessoas e com isso vai empobrecendo os relacionamentos. Aí, se a minha companheira ou o companheiro fala que está precisando mais da minha atenção, daí eu já vou dizendo que isso é muito mimimi. Agora, se sou eu que estou passando por um momento de fragilidade e eu é que estou precisando de atenção, daí também eu habilmente classifico o comportamento da outra pessoa dizendo: você é muito insensível. Então veja que todo esse tipo de linguajar é uma linguagem que a gente pode chamar de linguagem do chacal, porque ela espanta, afasta os relacionamentos, gera verdadeiras desconexões, não é verdade? Bora combinar que ninguém se sente bem com esse tipo de linguagem. Afinal, você já deve ter passado por situações assim. Daí eu até sugiro que você reflita um pouquinho, de forma honesta, como você se sentiu ao ouvir frases parecidas com essas que eu falei. Como você reagiu a essas situações? Você ficou profundamente motivado para mudar seu comportamento? Ou a sua primeira reação foi realmente ficar revoltado, revoltada, querer voar no pescoço da pessoa? Realmente você ficou na defensiva, você ficou justificando o seu comportamento, reagiu de uma forma não muito edificante, não é assim? Então, veja que quando a gente utiliza esse tipo de linguagem, a gente gera a violência, a gente gera a desconexão. Eventualmente, se você ouviu uma linguagem dessa de uma pessoa do seu relacionamento e você estava num momento de fragilidade, talvez a sentença dada pela pessoa tenha colado em você
e daí, ao invés de você reagir, repelir, se revoltar, talvez você tenha até admitido, tem razão, eu realmente tenho sido muito egoísta, eu tenho sido muito ciumento, eu tenho sido indisciplinado. Então veja que também não deixa de ser uma violência. Daí já passa a ser uma violência de você com você mesmo, uma vez que você não se conecta com os seus sentimentos e as suas necessidades. Então veja o enorme prejuízo, o alto preço que a gente paga por não saber se conectar com as nossas próprias necessidades e os nossos sentimentos e também, como consequência, de gerar conexões profundas com os sentimentos e as necessidades das outras pessoas. Mas será que é possível a gente se alfabetizar num outro tipo de linguagem? Uma linguagem que fale mais ao coração. Por isso, o exemplo da linguagem da girafa, porque a girafa é aquele mamífero que tem um coração gigante. É possível, sim. Tudo é treino e nós podemos utilizar, treinar novas competências, novas habilidades, novas ferramentas. E eu trago aqui a contribuição da CNV, Comunicação Não Violenta, iniciada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Aliás, a comparação, a metáfora da nossa linguagem com a do chacal e da girafa é de autoria de Marshall Rosenberg. Daí eu já vou indicando aqui 2 livros excelentes para você exercitar a linguagem da girafa, uma linguagem que enriquece os relacionamentos por meio da conexão, por meio da compaixão, por uma escuta ativa, uma escuta empática. Anote aí esses 2 livros, Comunicação Não Violenta, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, e o segundo livro, Vivendo a Comunicação Não Violenta. E o Marshall Rosenberg fala sobre o alto custo que nós pagamos nos nossos relacionamentos pelo fato de não sabermos lidar com sentimentos e as necessidades. Quantos conflitos a gente podia ter evitado ou solucionado com mais leveza se tivesse desenvolvido essa habilidade de se conectar com os sentimentos e as necessidades, que são coisas humanas, universais. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos necessidades, mas nós estamos muito mais alfabetizados a utilizar um repertório que julga, que condena, que rotula, que compara, que classifica as outras pessoas e com isso acabamos prejudicando profundamente nossos relacionamentos. Veja que a comunicação não violenta, ao contrário do que pode parecer para algumas pessoas, não se trata de uma comunicação conveniente do tipo, no momento eu não vou falar nada para não machucar a pessoa, para não ferir as suscetibilidades e eu vou ficar passivo a essa situação. Então não é um tipo de comunicação fofa, dócil, passiva, muito pelo contrário, é um tipo de comunicação de mão dupla, no qual, o tipo de comunicação no qual você expressa o que está mais vivo aí dentro de você, falando dos seus sentimentos e das suas necessidades de forma autêntica e também escutando, enxergando com bastante empatia, com bastante compaixão o que de mais vivo existe na outra pessoa com quem você está se relacionando. Veja que então com isso o propósito da comunicação não violenta é enriquecer os relacionamentos a partir dessa conexão, a conexão compassiva, uma vez que a violência ela é fruto de uma falta de compaixão. Toda vez que existe uma necessidade humana que não é atendida, essa necessidade não atendida faz com que aquela pessoa passe por um sentimento destrutivo, e esse sentimento destrutivo é a origem, como diz Marshall Rosenberg, de toda a violência que a gente vê no mundo, não é assim? Então, por onde é que a gente pode começar o exercício? E olha, é um exercício infinito, é uma caminhada, um aprendizado, mas a gente pode começar exercitando a observação sem julgamento, e já é um exercício bastante rico
Até porque o filósofo indiano Krishnamurti, ele dizia o seguinte: a forma mais elevada da inteligência humana é observar sem julgar. Você concorda com isso? A forma mais elevada da inteligência humana é observar sem julgar. E olha, todos aqueles exemplos que a gente falou no início, eles são frutos do julgamento que geram verdadeiras desconexões. Então, realmente, o primeiro passo é começar exercitando a observação sem julgamento. A verdade é que no nosso dia a dia a gente está habituado a misturar as coisas, misturar o que de fato aconteceu com a nossa opinião, a nossa interpretação, o nosso julgamento. Daí a importância da observação sem julgamento. Vou trazer aqui o pensamento de Marshall Rosenberg, que diz assim no livro da Comunicação Não Violenta. Ele fala assim: posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer, e posso lidar com suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê, mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações, mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar suas chances. Sim, posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer, e posso lidar com as suas interpretações, mas, por favor, não misture as duas coisas. Marshall Rosenberg. Veja que reflexão interessante e veja realmente o exercício que a gente pode fazer, tanto para poder levar os relacionamentos para um caminho da leveza, do enriquecimento, ou para o caminho explosivo. Então tá aqui a dica do mestre Rosenberg. Quer tornar os relacionamentos mais explosivos, violentos, conflituosos? É simples, você começa misturando aquilo que você viu com a interpretação que você teve daquele fato. Você quer realmente edificar um relacionamento a partir de conexões melhores, mais profundas? Então, evite misturar as coisas que você observou com o seu julgamento. Então, é como disse o Krishnamurti, realmente é uma forma elevada de inteligência humana esse gesto de observar sem julgar, porque, bora combinar, fácil não é. Por isso se trata de um exercício necessário para a gente realmente adquirir esse hábito, essa competência e com isso gerar relacionamentos muito mais ricos, muito mais promissores. Fica aqui então esta reflexão, a sugestão da leitura e do treino da comunicação não violenta e espero que essa reflexão tenha sido útil para você aprimorar seus relacionamentos. Permaneça aqui no nosso canal. Um abraço, até logo. Você ouviu o podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal.